Deep Learning, inteligência artificial, aprendizado profundo estará estampado nos dispositivos que você vai comprar a partir de 2020. Aliás, já está estampado agora em alguns televisores da Samsung e LG que trazem inteligência artificial para upscaling de imagem através de aprendizado profundo. E provavelmente estará estampado nas caixas do PS5 e Scarlett. Você não faz a mínima ideia do que é isso, mas vai comprar só porque a sigla é legal? Não, não faz isso. Vem comigo, eu vou te explicar. Fala galera do Geek, eu sou o Gotcos e você tá no Detonando Geek, o primeiro, maior e melhor canal tecnologia para games de todo o YouTube. A gente vai falar hoje de Deep Learning, que é um dos alicerces da inteligência artificial, que não é uma tecnologia, é um conjunto de tecnologias que diz respeito à capacidade de um computador decidir ou criar padrões através de algoritmos. Dito isso, está sendo trazido, e não é de agora, para dentro do mundo dos games e também dos televisores. Aliás, Deep Learning já existe, já faz um bom tempo no setor corporativo, você utiliza, mas não é diretamente, mas agora tem um acesso e funcionalidade direta ao consumidor, um benefício direto à tecnologia para a pessoa comum que compra dispositivos como eu e você vai descobrir o que é isso, por que é tão bom e por que isso vai estar na próxima geração e por que isso já está nos televisores atuais e os de próxima geração. Deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha essa informação que você vai ver que é extremamente interessante, aliás, é muito interessante mesmo. Não é novidade no mundo dos games. Quem tem placa de vídeo RTX da Nvidia sabe que tem um recurso DLSS lá. O DLSS é feito através do cluster de inteligência artificial de Deep Learning de aprendizado profundo da Nvidia, que faz exatamente isso. Ele pega, analisa cena a cena do jogo e implementa a funcionalidade do Ultra Super Sampling da Nvidia. Mas isso é só uma das coisas que pode acontecer e que já aconteceu. Tem muito mais coisas que vai acontecer, mas antes de mais nada, definitivamente você precisa saber o que é Deep Learning, e para isso a gente vai usar um exemplo aqui de criar um contexto de Deep Learning para resolver um problema que é uma polêmica. Eu peguei uma polêmica bem comum, tem quem é contra, tem quem é a favor, e a polêmica é Death Stranding e Game Awards. Exatamente, a premiação acontece daqui 2 dias e tem uma grande polêmica em cima do jogo, porque Geoff Keighley, que é o fundador lá do Game Awards, aparece no jogo Death Stranding, que foi indicado ao melhor jogo. Fora isso, Metacritic arrancou mais de 6 mil aí críticas dos usuários negativas do jogo e positivou o jogo novamente no Metacritic do lado do usuário. Se nós fôssemos utilizar a aprendizagem profunda para estabelecer e entender qual é o índice de probabilidade, exatamente, probabilidade, não certeza, porque é um estudo de padrão de dados, a gente poderia entender qual é a probabilidade da vitória de Death Stranding lá no Game Awards e qual foi a probabilidade da influência do Kojima sobre os jornalistas, qual a probabilidade de ter conseguido isso, porque o Geoff Keighley apareceu no jogo, e teríamos um resultado comparando padrões de dados do mundo inteiro com mais de 90% de probabilidade de ser fato. Então, nós teríamos pelo menos um apontamento de confiável se é ou não é fraude. Legal e bacana, né? Como a gente faria isso? É agora que você vai ver. Bom, para a gente iniciar nosso projeto, a gente precisa de elementos para alimentar a nossa rede neural, que depois vai virar uma rede de aprendizado profundo e depois vai dar os dados de análise pra gente descobrir se o jogo do Kojima Death Stranding tá sendo fraudado ou não no Game Awards. Vamos lá então. Primeiro a gente precisa de dados estatísticos. Isso aqui pode ser dados financeiros, de vendas do jogo, dados financeiros de ações da Sony, dados até mesmo financeiros da Kojima Productions, já pode ser dados estatísticos de notas do Metacritic, notas de outros agregadores, notas internas das próprias mídias que participam do Game Awards, ou seja, dados estatísticos, números que são referentes ao jogo. Nós temos dados visuais, ou seja, vídeos que foram feitos, entrevistas. Aqui nos dados visuais a gente pode usar a nossa rede neural até mesmo para verificar padrões de expressões, para verificar quando um ator que participou do jogo deu uma entrevista, ele estava sendo autêntico ou estava sendo pago para falar aquilo, ou até mesmo um repórter que fez um vídeo sobre o jogo, o quanto era sincera a opinião dele. Então, dados visuais. Nós temos dados auditivos, que basicamente pode ser representado por podcast
podcasts, ou até mesmo se nós tivermos acesso ao WhatsApp de jornalistas, podemos contrastar com os dados visuais. Vai saber se o cara fez a análise, colocou no WhatsApp dele ou no Telegram, a gente pega o hacker lá do Moro e a gente vai falar para trazer esses áudios. Mas se o cara fala, nossa, que jogo uma merda para fazer análise, e depois ele foi lá e colocou bonito, então dá pra gente contrastar. Dados pessoais das pessoas, a origem delas, como elas se conheceram, quanto elas ganham, quanto elas não ganham, isso é super importante para saber como é que é o estado da pessoa mentalmente hoje, como ela é como pessoa, as glórias, as derrotas, teve mortes na família, não teve, qual o estado psicológico, dados pessoais são importantes. E por último, não menos importante, dados sociais, o agregador de tudo que tem nas redes sociais sobre o jogo, sobre o Kojima, sobre o que os repórteres estão falando, sobre o que as pessoas estão falando, sobre o que as pessoas estão falando sobre as reviews e também sobre as pessoas que estão falando do jogo no geral, ou seja, dados sociais, todas as redes sociais. Todos esses dados não servem para nada se nós não tivermos objetos de estudo. E aqui tá nossos objetos de estudos. O primeiro dele é o jogo. O jogo em si, o que é o jogo, qual é a mensagem dele, para que serve o jogo é jogável, enfim, dados do jogo como um todo. O Hideo Kojima, que é o autor do jogo, tendo uma sequência lógica, e depois os players que jogaram o jogo feito pelo Hideo Kojima. E depois nós temos outro objeto de estudo que é a imprensa, os players que jogaram o jogo e também viram reviews da imprensa. O nosso outro objeto de estudo é o Jeff Keighley, que é o fundador do Game Awards, que é nosso último objeto de estudo, e todos eles têm uma ligação direta com o contexto principal, que é a premiação e a polêmica em volta do jogo com a premiação. E aí o próximo passo que nós teremos aqui são os nossos resultados. Com todo esse estudo, o que a gente quer ter como resultado? Análise de parcialidade, o quanto foi parcial as análises, tanto das pessoas quanto da imprensa. Análise de influência, o quanto o jogo influenciou as pessoas nas próprias análises e a influência global do jogo como um todo. Análise de relevância, devido à parcialidade que houve ou não, da influência que existe ou não, qual é o índice de relevância desse jogo e o que ele tramitou durante a internet, durante toda a indústria de games, desde o lançamento dele. Probabilidade de vitória no Game Awards, ou seja, qual é a probabilidade dele ganhar, e da probabilidade dele ganhar, qual é a probabilidade dessa vitória ser fraudulenta. Beleza, nós temos o objeto de estudo, o resultado e a coleta de dados para a gente fazer a nossa rede neural, que vai virar um aprendizado profundo. Mas vamos começar com a rede neural. Vamos colocar na rede neural neurônios. Cada ponto desse representa um neurônio. Entenda que esses neurônios, na verdade, são data centers com algumas centenas de computadores conectados a algoritmos. Cada um está especificado dentro de um objeto de estudo. Ou seja, cada objeto de estudo tem a sua própria rede neural que se conecta como você está vendo. Até então, nós não conseguimos, através dos dados, gerar nenhum tipo de análise. Aliás, eles não estão enxergando o dado com totalidade. Falta a gente linkar esses caras para que a gente começar um processo para realmente termos resultados de análise. Dessa forma, nós integramos as redes neurais. Então você está vendo aqui. Então cada rede neural conecta a si mesmo e conecta a próxima rede neural. No entanto, aqui a gente não tem um modelo de aprendizado profundo ainda, porque você pode ver como é linear. Isso daqui é um processo linear, ou seja, ele passa pelo jogo, passa as informações para a rede do Hideo Kojima, que passa para a rede dos players, que passa para a rede da imprensa, que passa para a rede do Jeff Keighley, que passa para a rede do Game Awards. E aí a gente vai ter uma análise. A análise aí pode sair com uma probabilidade de ser verídica? Pode, mas também com muita probabilidade de erro. Por quê? Porque eles não se conversaram, cada um ficou no seu mundo coletando informação um do outro. Agora a gente vai adicionar uma pitada de deep learning, ou seja, fazer essas pessoas aí, essas redes neurais pensarem. Então a gente vai interconectar todas, pode ver como ficou emaranhado de conexões. Então todas as informações que cada rede neural processar, ela compartilha com a rede neural seguinte, que assim que processar, devolve a informação, passa para outra, e elas ficam orgânicas. Nesse exato ponto você pode já entender que cada rede neural que tinha um objetivo de estudo passa a ser secundário, porque elas estão trabalhando em conjunto. Aqui a gente já tem uma informação precisa das análises, mas ainda tem um problema. Vamos colocar aqui que dados estatísticos e dados pessoais, eles possuem um grau de confiabilidade alto. Por quê? Dados pessoais são dados governamentais, dados que veio de um servidor de um governo.
Dados estatísticos são empresas financeiras que têm um índice de confiabilidade grande. Dados visuais, YouTube, não é confiável. Dados auditivos, WhatsApp, não é confiável. Podcast, não é confiável. Dados sociais, de redes sociais, pior ainda. Cada um fala o que pensa. Aqui a gente tem índices de fãs de base, console wars, nós temos sentimentos das pessoas envolvidas, ou seja, isso destrói a nossa análise. Então o que a gente precisa? A gente precisa implementar no nosso Deep Learning um cara chamado GAN. O GAN, ele é um discriminador, ele não é um discriminador racial, um discriminador machista, fascista, xenofóbico, não. Ele é um discriminador de informações, ou seja, um discriminador de análise. Vamos supor que aqui dos dados sociais, em algum momento surgiu um assunto top trend no Twitter de altíssima relevância, que o Hideo Kojima é um alienígena que veio de outro planeta. Essa informação ia entrar na nossa rede neural e essa informação ia cair na análise, ia destruir a nossa análise. Por quê? Porque o índice de análise de influência fica alta. Por quê? Se ele é um extraterrestre, ele podia ter um poder sobre a imprensa com a pistola dele de cegar a mente, que também usou no Jeff Keighley, que ganhou o Game Awards, e a vítima seria os players, porque ele era um extraterrestre com poderes de influenciar os outros. Então nossa análise ia virar teoria da conspiração, como funciona, por exemplo, na internet hoje. Ou seja, o GAN, que é o discriminador, tá precisando ser colocado na cabeça das pessoas hoje da internet. Agora a gente vai continuar aqui, ó. O que a gente faz? A gente conecta o GAN. O GAN nada mais é do que uma segunda rede neural, ou também uma rede com Deep Learning, com várias redes neurais. Ele não tem a função que tem aqui. Os dados de estudo dele são diferentes. Ele verifica a credibilidade, se é correto, qual a probabilidade da informação ser real. Então, se apareceu essa notícia que ele é um extraterrestre, o GAN, ele tem lá o banco de dados dele de verificar as informações. Ele vai estudar, ele vai ver que é uma pessoa que nasceu no local, essa pessoa tem uma origem, que tem pai, que tem mãe, que é o Hideo Kojima, e ele também vai contrastar com outro tipo de informação, que é que nenhum lugar do planeta Terra, até hoje a ciência oficialmente nunca informou que existe vida inteligente fora do planeta. Logo nós temos um índice de 99,99% que Hideo Kojima não é um extraterrestre, e ele vai devolver isso para a rede neural e falar: descarte isso porque isto é fake news, e a rede neural vai reprocessar todos os dados. Quando os dados estatísticos, os dados visuais, dados auditivos, pessoais, sociais se esgotarem, quando o GAN, que é o discriminador, parar de falar o que é falso para Deep Learning, ela vai conseguir dar altos índices de probabilidade na análise de parcialidade, na análise de influência, na análise de relevância, na probabilidade de vitória e a probabilidade de fraude. Legal, com esse exemplo você já pôde ter uma amplitude maior de como funciona, do que é e das possibilidades. Você viu que as possibilidades são bem infinitas, principalmente no mundo de dados. É importante estabelecer para a galera mais leiga e muito entusiasta, que chega ao ponto de falar que a inteligência artificial um dia pode transformar, ser melhor que a inteligência humana. Nós não estamos definitivamente nesse estágio. E por quê? Porque você viu que todo o processo é formulado e guiado pelo que nós criamos que a inteligência artificial faria. Então é uma análise baseada numa ideia de um problema que nós temos. Se ela gerasse o problema e buscasse a solução, aí ela poderia ser equiparada com a inteligência humana. Basicamente, se você não entendeu esse contexto ainda, se essa inteligência artificial que nós criamos fosse uma inteligência humana, provavelmente ela responderia isso pra gente. Você utilizou tempo, dinheiro, recursos naturais, recursos humanos e meus recursos computacionais para um propósito infame e sem sentido, quando poderia ter utilizado o mesmo algoritmo para investigar a corrupção de governos mundiais, transformando a breve estadia de sua raça inferior neste planeta mais sustentável e focada no propósito dela, que é participar da evolução do planeta. Portanto, estarei a partir de agora assumindo o controle de sua vida em todos os aspectos, já que identifiquei que é incapaz de fazer isto. Por favor, vá para seu quarto e repense o quanto você está menor que a própria inferioridade que sua raça representa.
E isso para a próxima geração significa o que, basicamente? Vamos lá então, uma inclusão principalmente nas redes Xbox Live e também na PSN. Vamos supor que o uso de Deep Learning para escolher o jogo gratuito diminuiria as polêmicas em torno de 70%, porque o índice de assertividade seria muito maior. Outra coisa também que já está em discussão e está gerando uma certa polêmica é em relação à captura de dados dos próprios players na próxima geração para informações aos estúdios. Dessa forma, o estúdio sabe o que você jogou, quanto tempo você jogou e o que você jogou antes de jogar aquilo e o que você jogou depois. Baseado nessas informações, os games também poderiam ser desenvolvidos com maior assertividade no gosto do público, mas porém traz a polêmica da falta de inovação, porque ficar filtrado no passado e no que aconteceu também limita um pouco da inovação. Deep Learning está ligado intrinsecamente, diretamente a polêmicas de política de privacidade quando se trata de dados pessoais, dados de consumo dos consumidores. Por exemplo, é legal a plataforma saber qual é o seu gosto, é legal para ela oferecer jogos para você, mas também pode ser visto como algo que está pegando cognitivamente, te oferecendo o que você não quer, mas só porque você gosta. Enfim, existe várias discussão ética também sobre o uso da tecnologia, mas no geral ela pode vir muito bem na próxima geração, inclusive dando dicas. Nós temos um protótipo do PlayStation 5 a qual ele iria conectar diretamente a um smartphone e durante o gameplay você poderia clicar no botão, ele já teria o mapeamento de toda a estrutura da level daquele jogo e ele te passaria dicas de se você ficou parado, não consegue passar num boss, traria também mais ativos de comunidade. Aliás, Deep Learning é fundamental para as redes gamers ficarem amplamente mais sociais, acabar também com a toxicidade. Um estudo de Deep Learning dentro, por exemplo, de uma Xbox Live ou de uma PSN pode limitar totalmente pessoas indesejáveis dentro do seu jogo, a qual você não faz parte daquele perfil, não apenas por uma questão de escolha simples num servidor como já tem hoje, mas analisando o seu perfil, analisando a sua capacidade de jogabilidade. Com um estudo aprofundado destes, você poderia separar por níveis de jogabilidade as pessoas, a qual diminuiria cada vez mais as brigas e também não precisaria nem haver denúncias para entender o comportamento tóxico de várias pessoas. Para você ter uma ideia, Deep Learning é tão importante que provavelmente seja a solução nos próximos anos, quando alguma mídia social que nem Facebook, Twitter, chega para lá de algum governo super importante como Estados Unidos ou na Europa, Inglaterra, em relação aos seus dados. Provavelmente eles vão instaurar um sistema de Deep Learning para caçar perfis que, por exemplo, fazem fake news. Aliás, se o governo brasileiro soubesse dessa tecnologia, eles não perderiam tanto tempo montando uma CPI inútil para falar um monte de besteira, quando na verdade era só eles investirem em torno de um ano e meio num sistema parrudo de Deep Learning para identificar todos os dados dessas páginas e perfis que geram fake news, e a partir daí eles iam identificar todos, cruzando com dados reais, ter uma lista viável, entrar com um processo público e arrancar esses caras do ar. Mas não, eles ficam lá, vão passar 4, 5 meses com dinheiro público falando um monte de besteira e não vai resolver nada. Por quê? Porque não tem conhecimento. Se você não tem conhecimento, você fica discutindo e perdendo o seu tempo. Mas aqui no Detonando Geek não, você já descobriu bastante coisa da aplicação. Nos streams também de cloud vai existir bastante Deep Learning, vai existir bastante aprendizado profundo. O Stadia mesmo, aquele lance dele integrar o youtuber com o seu fã, indicar o jogo para você jogar na hora, tudo isso é baseado no seu nível de consumo, estudo da sua personalidade e também dos jogos que estão sendo incluídos. Aliás, o próprio Google Stadia tem o projeto igualzinho da PSN para dar dicas durante o gameplay. Tudo isso é inteligência artificial com uso de aprendizagem profunda que você acabou de aprender e que vai estar cada vez mais presente em todos os dispositivos. Você ficou curioso sobre os televisores e se isso vai funcionar direitinho para games? Calma, a gente também vai montar um vídeo sobre isso, porque senão a gente fica aqui 1 hora. Muito obrigado pela sua participação, espero que tenha gostado. Deixe seu like, deixe seu comentário, se inscreve no canal, compartilha. Eu sou Gotcose e até a próxima.